Bem, gente, cumprimento a todos de Paragominas, da cidade, de todo o interior. Exatamente hoje, dia 30 de dezembro, finalzinho desse ano de 2025, primeiro ano da nossa gestão. E a nossa presença aqui hoje pela manhã é, na ausência do pastor Aldo, que está viajando, falar um pouco do que nós vivemos nesses 12 meses, desde a nossa posse, dia 1º de janeiro, até praticamente o último dia do ano. Como todos sabem, não foi fácil, né? Pegamos uma situação difícil no início do ano, nós não tivemos uma transição entre a eleição e a posse, a gestão passada praticamente não nos entregou as verdadeiras informações que nós só tivemos depois que nós já tínhamos assumido. Lamentavelmente, Paragominas passou na última gestão um período muito difícil. Não apenas de desvios, mas de falta de zelo com a coisa pública. Quando nós assumimos em janeiro, estava tudo largado. O parque ambiental, as escolas, as unidades de saúde, os equipamentos, veículos. Não falo isso para falar mal, mas eu preciso me explicar do que foi esse ano para nós de recuperar coisas abandonadas. Nós tivemos máquinas que estavam em oficinas há 3 anos, que pediam um motor novo para colocar nessa máquina. E depois de meses, fomos saber que era um cabo invertido. Com pouco recurso, a máquina está funcionando. Estou falando de uma máquina, né? As 9 caçambas todas paradas, sem pneus, enfim. Foi um primeiro semestre extremamente complicado, porque a gente não podia deixar de atender a demanda do dia a dia, os atendimentos da saúde, iniciar as nossas aulas, mesmo com o mês atrasado, visto a situação difícil que estavam as escolas. O inverno, né? Nós já assumimos em janeiro chovendo e aí tivemos que enfrentar para não deixar paralisar o trânsito nas estradas das nossas colônias e começar a cuidar dos bairros, né? Então foi um ano assim muito difícil, como eu falei, principalmente o primeiro semestre, e pagando dívidas. Esse aqui é o pior. Começamos sem recurso, cuidando do dia a dia, combustível, medicamento, folha de salário, energia, tudo isso e tal, e fazer a máquina andando e fazer projetos para esse ano ainda, que já conseguimos alguns, e principalmente para os próximos anos. Então foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação, onde nós pudemos ver exatamente a resposta de cada secretário com a sua equipe, com a sua missão. Preciso aqui iniciar a nossa retrospectiva detalhando um pouco da satisfação nossa, minha e do Aldo, de ter escolhido os 16 secretários, 14 secretarias e 2 autarquias, de pessoas que cumpriram bem esse primeiro ano e que entram com uma experiência redobrada, não apenas do secretário, mas toda a equipe, desde o secretário em cima, superintendente, coordenador, diretores e todos os servidores. E vejam que essa prefeitura tem 4.500 servidores diretos, mais 700 estagiários nas nossas escolas. E ainda a folha de pagamento, quando a gente fala que pagamos as 13 folhas desse ano, de janeiro a dezembro e o 13º, abrange mais de 6.000 servidores, entre a prefeitura, o IPMP com 800 aposentados, a Câmara com 160 servidores e a Sanepar com 130. Então, além de prestar um serviço enorme para a nossa sociedade paragominense, da cidade e de toda a zona rural, a prefeitura é, de longe, o maior empregador do município. Então, se, por um lado, todo o recurso que chega precisa ser aplicado em favor do atendimento à nossa população, também tem esse contingente de servidores, funcionários, e tem uma folha que leva praticamente 60% de tudo que se arrecada na prefeitura vira salário, 13º, previdência, cesta básica e tal, o que é merecido pelos servidores, mas que precisa ter muito controle financeiro para poder pagar em dia e nos comprometer com aquilo que a gente possa cumprir com a nossa população. E aí os desafios foram imensos, né?
pagando dívidas, como eu falei, só o empréstimo de banco, que nós pagamos 1.250.000 por mês, foram 15 milhões. Só para pagar um empréstimo de banco, que ainda vai mais 60 meses, 5 anos. Só na saúde nós pagamos mais de 14 milhões de dívidas. Daqui a pouco eu vou falar detalhado quanto já virou tudo isso. Mas eu acredito que em torno de 35 milhões e mais 15 do banco, que virou 50 milhões. Portanto, se não tivesse essas dívidas da gestão passada, nós fomos obrigados a pagar, nós teríamos em caixa 50 milhões de reais. Limpinho. Por isso que gestão pública não é uma coisa simples. Como também não é uma empresa, não é uma entidade, não é uma família, mas muito mais uma prefeitura que tem que cuidar da saúde de todos os 113 mil paragomienses, da educação dos 21 mil alunos e dos usuários de saúde, dos usuários da limpeza pública, do trânsito, muitas missões, né? Então eu me dou por feliz de estar terminando este ano de 2025, de muito trabalho, muita luta, mas de uma superação muito grande da situação de pânico. Hoje eu revelo para vocês, quando a gente assumiu em janeiro, era uma situação de pânico. A gente não sabia o que fazer no dia seguinte, sem medicamento, sem combustível, e tendo que atender a população no dia seguinte, tendo que reformar as escolas sem recurso na mão. Dá um jeito, vamos pintar, arrumar o banheiro, porque as aulas começaram em 24 de fevereiro. E mesmo assim, parabenizo o professor Pablo e toda a equipe da SEMEC, diretores e professores, auxiliares nas escolas, cumprimos os 200 dias letivos e, sintetizando, termina o ano dizendo que nós paramos de piorar e fizemos uma inflexão, uma curva de voltar a melhorar Paragominas. É evidente aos olhos de todos de que a nossa gestão correspondeu diante do desafio do começo do ano. Depois chegou o verão, julho em diante, agosto e tal, atendendo a zona rural, atendendo a zona urbana, e a gente chega aqui fazendo um balanço de retrospectiva desses primeiros 12 meses da nossa gestão, fazendo, sem falsa modéstia, uma avaliação de que foi muito positiva, principalmente pela resposta da nossa equipe. É verdade também que, além de tudo isso, eu fiquei 17 dias afastado pela minha dengue hemorrágica. No dia 1º de junho, eu amanheci mal. No dia seguinte foi detectado que era dengue hemorrágica. Fui removido para Belém e fiquei 17 dias afastado. Só acompanhando no Zap, né? E tudo isso eu agradeço a Deus de ter vencido essa etapa da minha vida, da nossa vida, e fazendo aqui uma breve prestação de contas do que significou para nós esses 12 meses de 2025 à frente da Prefeitura Municipal de Paragominas. Enaltecendo também o trabalho da Câmara Municipal, pelos 17 vereadores, desde o presidente, todos os vereadores, cada um na sua missão, alguns com críticas, que a gente sempre apura se é verdadeiro ou não e procura atender. Nada ficou sem resposta. Aliás, nada ficou sem resposta na saúde, nada ficou sem resposta na educação, nada ficou sem resposta praticamente em nenhuma das nossas secretarias que atende a demanda da nossa população. É ousadia dizer isso? A gente não dá conta de tudo, mas a gente procura resolver tudo. E até onde me chegam os relatórios, a gente tem feito quase que milagre. Por exemplo, vou dar um exemplo da saúde. A gente consegue separar de 12 a 13 milhões de reais por mês para aplicar na saúde. Os números da saúde impressionam a qualquer um. A quantidade de atendimentos, de cirurgias, de partos, de vacinação, de prevenção, de tantas coisas que a saúde pública precisa atender, e a nossa imensa, grande maioria da população se vale da nossa saúde municipal, na UPA, no Hospital Municipal, na remoção para fora do município do que não se resolve aqui, dirigido ao Hospital Regional e a outros hospitais, dos nossos pacientes de hemodiálise, que já são mais de 90, que nós levamos 3 vezes por semana
em Ulianópolis, e a retomada do hospital regional, do grande hospital regional, que nós esperamos inaugurar no próximo final do ano que vem, daqui a um ano, onde também teremos uma clínica de hemodiálise para atender aqui em Paragominas essa demanda tão importante, que sacrifica os pacientes que saem 2 da manhã para chegar de volta aqui meio-dia, 1 da tarde, e que nos custa muito também. Tudo isso deve ser atendido dentro do hospital regional, que vai passar de 50 leitos para 158 leitos, atendendo também média e alta complexidade. Então, a gente tem, sim, um trabalho grande ainda pela frente no ano que vem, seja no âmbito da prefeitura, seja também parcerias com o governo do estado. O Hospital Regional já falei, temos um grande projeto para fazer daqui para Caipe, Paragonorte, Nova Esperança do Piriá, primeiramente as 19 pontes de concreto, uma audácia nossa eleger como prioridade para que nos próximos 10, 20 anos a gente tenha daqui para Caipe, Paragonorte, asfaltamento. Da mesma forma que nós priorizamos em 2020 com o governador Helder, a ponte do Rio Capim, as outras pontes, o asfaltamento de 180 quilômetros daqui até Tailândia, tinham 2 balsas no meio dessa estrada. Dividia essa região em 3 regiões de costas, uma para a outra. Cada balsa era isolamento. E tudo isso ficou pronto. Nós inauguramos em janeiro a grande ponte de 540 metros sobre o Rio Capim. Interligou essa região toda. Isso é muito bom para Paragominas. Agora, nossa prioridade é essa estrada daqui para Caipe, Paragonorte e Nova Esperança do Piriá. 19 pontes, vão custar 47 milhões, 42 do governo do estado e 5 da nossa prefeitura, mas que depois das pontes prontas, está prometido o asfaltamento dos 180 quilômetros. Então essa região de pouco dinamismo na economia, mas que tem 3 mil famílias, tem muitos produtores rurais, muitas fazendas, vai trazer para Paragominas um suporte enorme na geração de emprego e renda. Além da PA 125, que o governo do estado cuida, além da estrada para o Rio Capim, além de todas as diversas regiões que Paragominas é um município imenso e que tudo vem para a sede de Paragominas. Por isso que a nossa visão, eu sempre digo, não é apenas Paragominas. Nós temos que olhar também a região. A nossa cidade exerce aqui um papel de cidade polo. Tudo que acontece num raio de 100, 150 quilômetros em volta tem rebatimento aqui, no comércio, na saúde, na educação, no entretenimento, na moradia, inclusive. E esse é o destino de Paragominas. Se já é grande hoje para nós, eu vejo muito maior para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, esse primeiro ano foi um ano de imensos desafios, mas de grandes avanços. Grandes avanços. E que ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Prefeito e vice sem a equipe não faz. Sem a Câmara não faz. Sem os clubes de serviço, sem as associações, sem as lideranças, sem o comércio, sem a indústria, sem a agricultura familiar, sem o turismo, sem as igrejas, sem a juventude, sem os nossos idosos, não existe. Uma sociedade ela só é completa quando todos têm o seu papel e o seu espaço. Por isso que aqui eu ressalto muito, feliz por estar terminando esse ano muito melhor do que a gente imaginava o início da nossa gestão em janeiro, mas crentes também de que nós tivemos, com a experiência toda de 2025, um preparo para que a gente ingresse já em 2026 de uma maneira melhor, errando menos também, atendendo melhor a nossa população. Por isso que eu faço questão, nesta retrospectiva, de me abrir um pouco do que foi o desafio do dia a dia, de 6h30 da manhã, 7 horas, até 10 da noite, todos os dias, e não raros finais de semana, para que a gente pudesse dar uma resposta que a população esperava da nossa gestão. E, modéstia à parte, acho que nós estamos respondendo. Feita essa abertura dessa retrospectiva, falo agora um pouco da área da Secretaria Municipal de Infraestrutura, antiga Secretaria de Obras, que tem como secretário o Dr. Fabiano Câmara, e uma boa equipe, e que foi um desafio enorme, não só para arrumar os equipamentos,
Aliás, arrumaram a própria oficina, né? Nós temos uma oficina própria agora que cuida dos equipamentos lá, evitando de estar encaminhando equipamentos nossos para fora. E avaliando melhor o que tem que comprar, o que dá para aproveitar, e até, de certa forma, fazendo um acompanhamento melhor da operação. Mas essa Seminfra produziu grandes efeitos no atendimento das outras secretarias, né? Porque a Seminfra, que cuida das obras para as outras secretarias, que cuida das estradas da zona rural, que cuida da limpeza dos bairros aqui na zona urbana, que cuida dos projetos para que a gente busque recursos, né? Que cuida de fazer, por exemplo, os 14.200 metros de asfaltamento. 14 quilômetros de asfaltamento. Nós concluímos a estrada da Colanduraim, que faltavam 2,5 km, diga-se de passagem, e tinha 3,5 km prontos, que custaram 14 milhões. E nós fizemos 2,5 km com 3 milhões. Precisa falar mais alguma coisa? E além dos 14 quilômetros de asfaltamento, que foi 5 quilômetros de recapeamento de ruas, 9 quilômetros de asfaltamento novo, ruas novas. Então, 14 quilômetros. E mais 4.000 toneladas de massa asfáltica aplicada em tapa-buraco desde janeiro. Se não tivesse utilizado toda essa massa asfáltica para fazer o tapa-buracos, que ainda é o menos pior, tem que se fazer, porque se você deixar o buraco na rua, é quebrando o carro, quebrando tudo, acidente, né? Mas toda essa massa asfáltica, se não tivesse sido utilizada no tapa-buracos, daria mais 6 quilômetros de asfaltamento. Então fizemos 14, teria feito mais 6. Né? Mas, como eu sempre digo, Paragominas é uma viúva linda, que todo homem quer pegar, mas que para pegar a viúva linda tem que levar os filhos que estão agarrados na saia dela. Essa é a nossa Paragominas. Coisas maravilhosas, mas também tem os seus desafios. Então, a Seminfra fez esse asfaltamento, cuidou de ruas, cuidou de bueiro, cuidou de meio-fio, cuidou de iluminação pública, cuidou de ampliação de área, por exemplo, no interior. Nós fizemos mais de 20 e tantas pontes de madeira, investimos uma grana. Tinham pontes aí que não eram feitas há muitos anos, né? Fizemos os projetos, né, que já conseguimos 60 milhões no Ministério da Cidade, já assinamos o convênio. Agora estamos fazendo o projeto técnico junto à Caixa Econômica Federal para licitar o ano que vem e fazer a primeira grande obra de macrodrenagem do Igarapé Paragominas e a limpeza e a retificação do rio Uraim. É histórico a questão das enchentes, mas não é por causa das enchentes, não. É também no projeto urbanístico de Paragominas, a gente dá um tratamento para esses dois rios que passam dentro da nossa cidade. Então, esse projetão que nós conseguimos aprovar no Ministério das Cidades não é fácil, não. Não é qualquer prefeitura que faz um projetão desse, não. Pois conseguimos fazer a tempo e protocolar até 31 de março, conseguimos habilitar em agosto e conseguimos em setembro fazer a aprovação. Então, no Ministério nós já assinamos. Agora, estamos fazendo um projetão desta grossura junto à Caixa Econômica Federal, um projeto técnico, para licitar no primeiro semestre e queremos até julho, agosto do ano que vem, iniciar as obras de fato no Igarapé Paragominas, que vai dar outra vida, outra cidade entre a Promissão 1 e a Promissão 2 até o Rio Uraim. E temos diversos outros projetos andando. Temos o projeto Minha Casa Minha Vida para 500 apartamentos. Temos mais 1.000 unidades habitacionais que num futuro próximo eu quero liberar para Paragominas. Estamos construindo 450 casas do Minha Casa Minha Vida na zona rural, pela primeira vez em Paragominas. 200 e tantas casas na CAIP. Vamos inaugurar, inclusive, agora, no próximo mês de janeiro, já 59 casas prontinhas lá na CAIP. 95 casas dessas nas aldeias indígenas. Nunca teve uma casa de alvenaria numa aldeia indígena. Nós vamos inaugurar 95 casas desse programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, dentro de 2 aldeias indígenas. E quando você leva a casa,
tem que levar energia, tem que levar água, tem que levar rua, né? Então, a Seminfra tem um papel extraordinário, além de que está construindo o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação da nossa Secretaria de Saúde, enorme, ali na Avenida Fausto Fernandes, perto da Morada, a obra de 6 milhões de reais, construindo creche no Camboatã, está bem adiantada para inaugurar em março, construindo a unidade de saúde na Morada, iniciando outra creche agora, e pontes, as próprias 19 pontes de concreto que nós vamos fazer com o governo do estado, daqui até a Caipe, Paragonorte Norte, Nova Esperança do Piriá. Muita coisa aconteceu. Aquisição de mais um terreno para ampliação do nosso cemitério municipal, que já não tinha mais onde fazer sepultamento. Compramos um terreno por 3 milhões de reais. Já está quase todo pago já. E fizemos uma reforma bonita no hospital, nos cemitérios, tanto o São Francisco quanto o antigo aqui embaixo. E as patrulhas de máquinas, né? A gente recebeu uma patroa nova, emenda do deputado Caveira, recebemos um caminhão que nós já compramos, recebemos mais um carrinho novo essa semana para assistência social, recebemos um ônibus novo comprado com recursos da nossa prefeitura, que vamos entregar agora em janeiro, no aniversário da cidade. Compramos agora 7 ambulâncias novas. Há quanto tempo que Paragominas não comprava uma ambulância nova? Pois conseguimos comprar 7 ambulâncias novas. Vão chegar agora em janeiro ou fevereiro para a gente poder melhorar esse transporte, doutrinar para que cada motorista tenha a sua ambulância, não ficar 2 motoristas pegando a mesma ambulância, para poder ter acompanhamento nisso. Mudou muito. Então, a gente tem muito a comemorar as estradas da zona rural nas colônias, aldeias indígenas que nunca tinham visto estradas. Nós ligamos agora 5 aldeias que já estão recebendo, inclusive agora, a rede elétrica na beira do Rio Gurupi. Então, um trabalho extenso para para buscar apoiar tanto a agricultura empresarial, que utiliza as estradas do município para todo lado, como principalmente a agricultura familiar, que é a verdadeira vocação, compromisso maior da nossa prefeitura, para que a gente estimule realmente uma produção dessas famílias que moram no campo. Então, tem tido um trabalho muito grande. E outros serviços, como o REURB, que nós vamos lançar agora um projeto de titulação fundiária urbana para entregar o documento de propriedade dos lotes aqui na cidade, que muitos não têm. Muita gente tem um recibo de compra do lote, mas não tem escritura registrada no registro de imóvel. É outro trabalho que a nossa Seminfra já iniciou e a gente avança muito nos próximos anos. Queremos asfaltamento, que estamos fazendo agora no Nagibão, fizemos no JK, na Promissão 2. Enfim, cuidando da cidade, cuidando do parque ambiental, cuidando de um pouco de cada... Os prédios públicos, por exemplo, essa prefeitura nossa aqui foi toda reformada, toda pintada. A Secretaria de Assistência Social na Praça do Ginásio de Esportes, o CRAS do Camboatã, diversos prédios públicos, que quando a gente dá uma melhoria no prédio público, é bom para quem trabalha, para os nossos servidores, e é melhor ainda para o nosso cidadão que é atendido ali. Que agora já estamos ultimando para fazer uma reforma na UPA, para fazer uma reforma no Hospital Municipal. É assim que a gente cuida do patrimônio que é público, é de todos nós. Mas tem que ter quem defenda isso, quem defenda o recurso, quem utilize o valor da nossa arrecadação da melhor forma possível. Não ter negociata na hora de ficar fazendo compra ou serviço, comprar pelo melhor preço, pagar em dia, para que a gente tenha efetivamente o melhor custo-benefício em favor da nossa população. Por isso eu parabenizo o doutor Fabiano, toda a equipe da Seminfra, que presta um trabalho magnífico na cidade e no interior. Agora mesmo no bairro Açaizal, onde tem 3.000 lotes, 1.500 casas, abrindo ruas, estava tudo no mato, levando 22 quilômetros de rede de água encanada, chamando a Equatorial para resolver os problemas de falta de rede nos bairros
e principalmente a Equatorial acabou resolvendo agora em dezembro um problema crônico nos últimos anos da variação de tensão que queimava tudo nas casas e empresas. A falta de energia com tantas horas consecutivas. Desde janeiro, diversas reuniões com a Equatorial, o que ela se comprometeu está nos entregando neste dezembro de 2025, até para poder trazer empresas novas para Paragominas, porque não tinha energia disponível caso a gente trouxesse uma empresa nova que precise de energia elétrica. Por isso que é um balanço extenso, que envolve a nossa articulação direta dentro das nossas secretarias da Prefeitura, mas também com outros órgãos, né? Com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o INCRA, com o Governo do Estado, com o Governo Federal. Tem que ter uma grande articulação com a segurança pública, a quem parabenizamos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, bombeiros. Né? A gente está de olho nos indicadores do número de assassinatos, do número de acidentes com morte no trânsito em Paragominas. Né? Nós municipalizamos o trânsito em 2000, em 99 tinham morrido 38 pessoas no trânsito de Paragominas. No primeiro ano nosso, veio para 8, de 38 diminuiu para 8. No segundo ano, para 6. No terceiro e quarto ano, 4 pessoas por ano. Agora, 2 anos atrás, chegou a 20 e tantas pessoas mortas. O ano passado, 14. E esse ano, espero que hoje é o penúltimo dia do ano, fique também 14 que estão hoje. Por isso que vamos começar em janeiro uma grande campanha de segurança no trânsito. A nossa geração madura foi educada 20 anos atrás, mas essa geração nova precisa de educação no trânsito para a gente voltar a ter em Paragominas aquele trânsito seguro, tranquilo. Hoje ainda muitas coisas absurdas a gente assiste, principalmente de motocicletas, né? E é um desafio que está posto, não apenas para o prefeito, para todos nós. Por isso, parabéns, Fabiano, parabéns a toda a equipe da Seminfra, que a gente contabiliza grandes avanços neste ano, esperando que com os novos projetos possamos, em 2026, realizar muito mais. Falo agora da nossa maior prioridade da gestão: educação. Educação. Leva quase 40% do recurso da nossa prefeitura, tem o maior efetivo de servidores da nossa folha de pagamento, por uma missão muito clara. Se a gente não priorizar a educação, não muda a médio e longo prazo a condição de um povo. E aí eu inicio parabenizando o professor Pablo, toda a equipe da SEMEC, os diretores, professores, merendeiras, auxiliares, que se dedicaram aos nossos 21 mil alunos da rede municipal de ensino. E isso vindo de uma situação terrível que foi a última gestão, onde até nisso nós conseguimos piorar. Nosso IDEB, que era 5,8 a média, caiu para 5,4. E nós corremos esse ano para recuperar a escola, para recuperar o projeto do magistério, para dar treinamento a professores, para envolver os alunos com atividades extraescolares, para a gente voltar a melhorar o IDEB. As provas foram feitas agora, em novembro. Vamos aguardar que notas virão. Mas, pelo menos, a presença de todos os alunos nas provas foi de praticamente 100%, coisa que não era exercida antes. Tanto que a piora na educação do ano passado fez com que a nossa prefeitura vai perder, a partir de janeiro agora, R$600 mil por mês da nossa arrecadação do ICMS do Estado. A nossa maior arrecadação do Estado teve nosso índice diminuído por causa da queda do IDEB e pela falta dos alunos para fazer as provas no final do ano. Então, eu quero iniciar aqui, falando de educação, essa grande prioridade nossa, enaltecendo a garra dos que fazem a educação das nossas escolas municipais. Não foi brincadeira, não. Eu tenho acompanhado. Nós fizemos uma ampliação de 1.000 alunos do tempo integral para 5.000 alunos. Olha que maravilha. Quando nós iniciamos o ano, eu falava com o Pablo, será que a gente consegue dobrar de 1.000 para 2.000? Talvez 3.000. Deixa, prefeito, deixa que eu vou correr.
E ele foi correndo, foi correndo. Nós passamos de 1.000 alunos para 5.000 alunos de tempo integral. Meus amigos, isso tem um efeito extraordinário no futuro, não tenho dúvidas. A entrega dos 21.000 uniformes escolares. Desde o início do ano, eu e o Pablo sentávamos juntos e fazíamos o planejamento. Pablo, nós queremos entregar um uniforme para cada aluno. E entregamos. Como foi lindo chegar nas escolas, ver a presença maciça dos pais que estavam ali com seus filhos para receber o uniforme, para o seu garoto, a sua garota chegar na escola uniformizada. Então isso melhora tudo, a autoestima do aluno, a autoestima dos pais, a autoestima dos professores. A criação e aplicação das avaliações municipais, um diagnóstico de qualidade do ensino. Fizemos 4 aplicações desses diagnósticos com os nossos alunos, já fazendo um reprise do que seria a prova do IDEB em novembro. Já viemos fazendo essa cobrança durante o ano. A criação do Centro de Formação dos nossos servidores da educação. O investimento na educação infantil. Compramos parques para as 3 escolas infantis nossas. Melhoramos essas escolas. Aliás, de 1ª a 9ª série não faltam vagas. No ensino infantil de 4 e 5 anos de idade também não faltam vagas, mas faltam muitas vagas para a creche, no maternal, para crianças de 2 a 3 anos de idade. Nós estamos construindo mais uma creche grande, já conseguimos recursos para fazer mais outra creche e a gente avalia que precisamos construir, além dessas 2, mais 2, para ter 1.000 e tantas vagas novas aí para a gente poder não ter falta de vaga para ninguém, desde a creche até entregar para o ensino médio. Fizemos o seminário de alfabetização da rede municipal, fizemos a entrega da escola Hildo Oliveira Saro na Gibão, que ficou extraordinária, a escola nova. Estamos com mais 4 novas escolas reformando para entregar agora no mês de janeiro, pelo aniversário de Paragominas. E aí muitas outras coisas, climatização, 1.000 ventiladores, 120 novas centrais de ar-condicionado. Não foi brincadeira, não. O nosso desfile cívico-militar do 7 de setembro, com a participação de todos. Parabéns. E, principalmente, o atendimento especializado, né, para os autistas, com tantos estagiários que nos auxiliam na sala de aula. E um projeto bonito da educação, além da escola. Levar as crianças para a Agropec, naquela fazendinha nossa lá, levar para o circo, fazer atividades de horta, de arborização, trazer para a nossa educação o verdadeiro sentido que é a formação dos alunos. Não é só o currículo escolar, não. A educação é uma coisa muito maior. Por isso que vendo, neste final de ano, as confraternizações, as formaturas das nossas escolas, motivo de muita alegria. Por isso quero dividir com todos vocês a alegria de ver essas criancinhas se formando. E em quantas formaturas eu fui, que depois de terminar a formatura, vi um pai ou uma mãe com a sua criança, pedir para tirar uma foto comigo, porque quando foram formados, há 27 anos atrás, 28 anos atrás, eram eles, os hoje que são pais, repetindo na vida essa oportunidade com o mesmo prefeito. Olha que coisa fantástica. Na minha vida, na vida dessas famílias. Por isso que eu contabilizo que de todas as tarefas que a prefeitura nossa tem para dar conta à nossa população, certamente a educação é a maior missão que a gente pode ter. Procurando o quê? Com o mesmo valor, em torno de R$1.000 por aluno mês, R$12.000 por aluno ano, que é o que nós investimos, que é praticamente o mesmo valor da escola privada, dar a mesma qualidade de ensino para que o nosso aluno chegue pronto no fundamental, fazer um bom ensino médio e depois fazer um curso de nível superior, tanto aqui quanto na zona rural. Por isso que eu quero contabilizar o enorme avanço, a melhoria que nós tivemos no transporte escolar. Compramos 3 ônibus novos, um já chegou e 2 vão chegar, com recurso da nossa prefeitura. E a melhoria, inclusive, no rastreamento das rotas para acompanhar melhor esse transporte escolar. E agora vamos iniciar
uma grande escola de 12 salas de aula lá na Morada, recurso, inclusive, que a Câmara Municipal vai nos ajudar com parte do retorno da Câmara de 2,5 milhões, uma escola que vai custar 5 a 6 milhões, que nós queremos, no prazo de 1 ano, poder inaugurar no início de 2027 uma grande escola naquela região que falta. Além do que, vamos inaugurar lá também a Usina da Paz, com o governador no mês de janeiro, e o nosso ginásio de esportes bonito lá em cima, para que aquela região tenha tudo lá mesmo, sem depender de vir para o lado de cada cidade. Portanto, parabéns a todos que fazem educação pela gestão municipal de Paragominas. Bora falar agora de saúde, uma situação terrível quando nós assumimos em janeiro. O maior desafio nosso em janeiro, logo da nossa posse, foi acudir à saúde, que piorou muito nos últimos anos, e virou uma lista enorme de atendimentos, cirurgias, exames, que a gente teve que atender o dia a dia, de atendendo essa demanda do passado. Mas vejam bem o que a gente consegue fazer em Paragominas, empregando de 12 a 13 milhões de reais por mês, que é o recurso que a nossa prefeitura tem no limite para fazer saúde para a nossa população. Mas olha bem o que isso resulta. Nós temos 1.000 e tantos servidores diretos, eu acho que chega quase a 2.000 quando você pega os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, né? Mas olha bem, para vocês terem ideia dos números, de janeiro a novembro, ainda falta dezembro aqui, nós tivemos na vigilância sanitária a inspeção de muita coisa para poder cuidar de evitar aqui as endemias. E olha bem o serviço que a gente atende diretamente no hospital e na UPA. Olha, nas nossas unidades de saúde, nos postinhos de saúde, nas UBSs, 37 mil vacinas nós aplicamos, 54 mil mamografias realizadas, 4.400 preventivos, 1.300 testes do pezinho, atendimentos no CAPS, milhares, atendimentos na UPA. Olha para vocês terem uma ideia o que uma UPA dessa presta de serviço para a nossa população. 83.600 atendimentos na UPA em 11 meses. 8.600 atendimentos com o terceiro médico. Quer dizer, além dos 86 mil, colocamos mais um terceiro médico, mais 9 mil atendimentos. Medicação aplicada em 328 mil medicações em 11 meses. No hospital, só para vocês terem ideia, 3.900 internações em 11 meses. 1.423 partos em 11 meses. 2.200 procedimentos cirúrgicos, 2.200 cirurgias, fora dos 1.400 partos. 21.700 consultas ambulatoriais no hospital municipal. 35 mil exames de imagens no hospital municipal. 199 mil exames laboratoriais no hospital municipal. Faço questão de dar esses números porque as pessoas às vezes não têm noção. Uma reclamação, às vezes, numa rede social, cria um transtorno enorme. Uma! Imagine quantas 1.000 pessoas são atendidas por essa saúde municipal de Paragominas. Claro que não é somente a prefeitura. O que nós não damos jeito na condição primária e secundária, a gente remete depois para o hospital regional, para outros hospitais, para o Ofir Loyola em Belém, para a hemodiálise em Ulianópolis, que 92 cidadãos de Paragominas são levados por nós 3 vezes por semana para Ulianópolis, a 100 quilômetros. E agora, felizmente, o governador conseguiu retomar as obras para concluir o hospital regional grande, novo, para ser inaugurado daqui a 1 ano. Nós vamos triplicar o número do hospital regional. De 50 leitos, vai para 158. E além de baixa complexidade, vai atender aqui a média e alta complexidade, câncer, tudo isso. Hemodiálise dos nossos pacientes que hoje são atendidos em Ulianópolis serão atendidos aqui no futuro. Espero que até daqui a 1 ano
a gente tem esse hospital funcionando. E olha o que nós enfrentamos no começo do ano. 14 milhões e meio de reais de dívidas da saúde. Pagamos. Tivemos que pagar. Como é que não paga? Para o SMET voltar a atender, para a Clinicor voltar a atender, para a rede privada que atende, né? Tomografia, mamografia, exames laboratoriais, cardiológicos, ressonância magnética. Nós pegamos sem nenhum medicamento. Estava desabastecido. Hoje nós temos o medicamento básico, tudo aqui no hospital, na UPA. Tinha uma sala de cirurgia funcionando. Nós temos 3. Tudo isso é recurso, tudo isso é determinação. Uma demanda reprimida desde 2021. Agora, em janeiro, nós já vamos fazer 150 cirurgias de catarata. Em fevereiro, mais 150. Até junho, a gente quer fazer umas 600 cirurgias de catarata. Tem gente aguardando isso há 5, 6 anos. É nossa obrigação. Não estou me vangloriando por isso, não. Eu estou falando que nós estamos cumprindo a nossa obrigação, mas precisa cumprir. Então, gente, na saúde, eu quero dizer também que para o ano que vem está previsto um novo centro de reabilitação, uma nova UBS na Morada do Sol, uma nova UBS no bairro Juparanã, e queremos fazer ainda, iniciar o ano que vem, uma reforma no Hospital Municipal, uma reforma na UPA, a construção de um hemocentro. O hemocentro é um ponto do Hemopa aqui para fazer a coleta de sangue, a seleção e o abastecimento de sangue para os hospitais da região, que não tem. Vamos receber agora 7 novas ambulâncias, 7, com recurso próprio da nossa prefeitura, segurando desde janeiro um pouquinho, e agora em janeiro vão chegar 7 novas ambulâncias. Faz muito tempo que Paragominas não recebe ambulância comprada com recurso próprio. E um centro especializado do CAPS, enfim, muita coisa na saúde. E a principal, nós queremos neste ano de 2026 fazer a digitalização da saúde, implantar um sistema digital onde o prontuário do cidadão esteja ali alimentado, fez uma consulta, vai para o prontuário dele, fez o exame laboratorial, fez o hemodiálise, vai, fez um exame de ultrassom, vai. Quando ele voltar no médico, o médico vai olhar. Se ele é diabético, vai estar ali. Para que os nossos agentes comunitários de saúde lá na ponta possam estar alimentando, para que quando ele vá na UPA, ele seja atendido com o prontuário dele. Ele foi atendido aqui, vai ser atendido lá na CAIP, o médico vai puxar o prontuário dele. Por isso que nós estamos adquirindo um grande sistema informatizado para evitar esse papelzinho. Até hoje a nossa prefeitura ainda na consulta do médico um papel, vai para o Serem papel, vai encaminhar para fora de Paragominas um papel, e tudo isso nós queremos fazer de forma digital, para ter inclusive indicadores todos os dias do que aconteceu no dia anterior. Atendimento na UPA, atendimento no hospital, atendimento dos postos de saúde, visando o quê? Qualidade de vida na saúde e diminuir o custo da nossa saúde para poder ampliar novos serviços. Por isso eu quero enaltecer o trabalho do secretário Sérgio, toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, equipe do Hospital Municipal, equipe da UPA, equipe dos postos de saúde da zona rural, da zona urbana, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, todos que fazem saúde, inclusive as parcerias que temos que ter com o Hospital Regional de Paragominas, com os hospitais da região. Esperando que a gente possa, no próximo ano, avançar muito mais no atendimento que a nossa saúde precisa estar acessível à nossa população, que a grande, imensa maioria não tem um plano de saúde privado. Aliás, em Paragominas, até quem tem plano de saúde é atendido na nossa UPA e no nosso hospital municipal. Falo agora do coração da prefeitura. Sabe qual é o coração? Grana. Quem toma conta dos recursos. Por isso que a nossa Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que tem o secretário Dilmar Moraes, vereador eleito, licenciado, servidor de carreira da prefeitura há 30 e tantos anos, é o nosso secretário municipal que cuida
dos recursos da nossa prefeitura. Parabenizar logo o Dilmar, toda a equipe, que na situação difícil que nós começamos em janeiro, levantando dívidas, a desarrumação administrativa, trabalhamos com o orçamento aprovado ano passado, durante todo esse ano, mas a gente avançou muito, muito mesmo. Pagamos 35 milhões de dívidas da gestão passada, mais 15 milhões do banco, que também foi dinheiro que a gestão passada utilizou e só deixou o débito. Então, 50 milhões de reais, receita deste ano, que nós pagamos dívidas do ano passado. É bom salientar isso, porque se não fossem essas dívidas, nós teríamos 50 milhões de reais limpinho na mão para fazer tanta coisa importante, né? E aí, Edmar, ficar fazendo na lupa, né, os contratos superfaturados, que nós tivemos que cortar vários. Lamento dizer que nós temos casos comprovados de improbidade administrativa. Sabe o que é isso? É desvio mesmo, nota fria, para meter a mão no recurso da prefeitura. Aí não é fácil, meu amigo. Você compra encrenca com muita gente envolvida, como foi na gestão passada. Isso tudo passou pela Secretaria do Dilmar, nesses meses lá dentro. Renegociamos o contrato da merenda escolar. Aliás, a merenda escolar tinha 3 meses sem receber no ano passado. O transporte escolar tinha 2 meses sem receber. E nós tivemos que pagar. Porque como é que você começa a aula em fevereiro e não tem transporte, não tem merenda? E uma coisa importante foi a negociação da nossa prefeitura com a troca de banco para onde está hoje a nossa folha de pagamento dos nossos servidores da Prefeitura de Paragominas. Só de trocar de um banco para outro, era o Banco do Brasil, quem ganhou na licitação foi o Bradesco, e além da Prefeitura receber um valor importante, que foi 10 milhões, nós levamos uma condição muito melhor para os nossos servidores renegociarem os seus débitos. Tinham servidores que pagavam R$ 1.280 na prestação por mês, com o mesmo prazo de meses, baixou para R$ 800, 1/3 a menos no valor da prestação, depois da sua dívida renegociada com o Bradesco, que assumiu. Por isso, parabenizo ao Bradesco, que foi o ganhador, e parabenizo principalmente aos nossos servidores, que tiveram um tratamento muito melhor para quem, inclusive, tinha algum débito, né? Aliás, nós vamos organizar nesse próximo ano um departamento importante que não tem a nossa prefeitura. Aqui tem apenas um tal de RH, Recursos Humanos. Nós vamos fazer um departamento de gestão de pessoas, para dar treinamento ao servidor antes de ele entrar no serviço, para fazer um acompanhamento dele, seja na sua frequência diária, se ele chegou no horário, se ele saiu no horário, se ele produziu, se ele não produziu, e até chegar, inclusive, com um concurso público que nós vamos fazer até o final do próximo ano. Por isso, toda essa tarefa é da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, da SEMAF, dirigida pelo nosso secretário Dilmar. Fizemos, além de pagar em dia as 13 folhas de pagamento, os 12 meses e o 13º, muitas licenças que estavam represadas há 2 anos, licença prêmio. Pagamos milhões de reais aí para os servidores em dia, ficar em dia. Fizemos, inclusive, uma cesta de Natal agora, nesse final de ano, uma cestinha simples, mas que a mesma cesta que foi para o médico, foi para o gari, entendeu? E aprovamos uma lei importante para assumir um débito de 90 e tantos milhões da Prefeitura para com o nosso IPMP, o Instituto de Previdência do município de Paragominas. Apesar das contribuições estarem em dia, tanto do servidor como patronal da Prefeitura, nos últimos anos foi criado um débito do aporte. É a falta de um valor para garantir a aposentadoria no futuro de todos os servidores. Pois nós fizemos a assunção dessa dívida, assumimos a dívida, vamos começar a pagar agora a partir de janeiro e tivemos também que fazer um aumento de alíquota. Hoje, até novembro, era 14% do servidor e 14% da prefeitura patronal. Agora, a partir de dezembro desse mês, passou o patronal a 18%.
para não aumentar esse débito. Então, tudo isso foi enfrentado com muita responsabilidade para, olhando os interesses da nossa prefeitura, mas também os interesses dos nossos servidores, poder atender essa lei previdenciária, já que o nosso Instituto de Previdência de Paragominas é municipal. Tem quase 400 milhões de reais aplicados no banco e a nossa prefeitura recolhe mensalmente tanto o que é descontado do servidor, como agora o que é pago os 14 do servidor, mais 18 da prefeitura, 32% sobre o valor da folha, para garantir o Instituto de Previdência pagar os aposentados e pensionistas. Muita coisa. E nós temos um problema sério da questão do IPTU. A última gestão, até nisso, foi infeliz. Mexeu com a principal receita do nosso município, reduzindo as alíquotas, e que nós precisamos discutir com a nossa sociedade para que a gente, por exemplo, não apenas tribute a casa construída, principalmente os lotes vazios, que ficam na especulação imobiliária e que nós precisamos da receita dessa fonte que é o IPTU. E isso tudo nós estamos encarando pela Secretaria Municipal do Dilmar, que cuida das finanças da nossa prefeitura. Ela tem que cuidar das receitas e apurar e cuidar principalmente dos pagamentos, para que a gente continue em dia, para que a gente dê conta do recado. E tudo isso, Dilmar, eu quero levar o nosso agradecimento a toda a equipe da SENAF, a todos que compõem parceiros da nossa prefeitura, os bancos, as diversas instituições que se relacionam com a nossa prefeitura, para que, através aqui do Gabinete do Prefeito, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o IPMP, possa cuidar do mais precioso, que são os recursos da nossa prefeitura, que tem que dar conta de funcionar toda essa máquina pública em favor da nossa população. Aqui no prédio da nossa prefeitura, além de funcionar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, também funciona aqui o Gabinete do Prefeito, o Gabinete do Vice-Prefeito, a Secretaria de Governo, que tem o secretário Pierre Sena, a Secretaria de Planejamento, que tem a doutora Débora, secretária, e a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que tem o doutor Helder como nosso secretário. Por que eu falo nisso? Porque essas três secretarias compõem, junto com a Administração e Finanças, o suporte para legitimar todos os atos da nossa prefeitura. Vocês já ouviram falar que o Brasil é o país do advogado, que tudo é feito dependendo de um advogado. É o parecer antes, durante e depois. Por isso que tem a necessidade de validar todos os atos, atendendo a legislação municipal, atendendo o que preconiza o Tribunal de Contas dos municípios, atendendo ao TCU de Brasília, atendendo ao TCE do Tribunal de Contas do Estado, atendendo o que o Ministério Público recomenda, o Judiciário. Tudo isso precisa do crivo do jurídico, do planejamento e a Secretaria de Governo atendendo às nossas demandas que vêm da população, que vêm da Câmara Municipal. Tudo isso funciona aqui nesse prédio nosso da Prefeitura. Faço questão de enaltecer o trabalho de cada um, porque sem a participação de cada etapa, a gente não completa os atos. Vocês não imaginam quantas vezes tem um parecer jurídico, uma única licitação, uma medição para pagar de uma construtora, de uma obra. Tudo isso demanda processo que não é da cabeça do prefeito, do vice apenas. Precisa ter um organismo, uma estrutura que atenda o que a legislação manda fazer e o que a gente precisa fazer, até para dormir tranquilo na prestação de contas. O próprio portal da transparência da nossa prefeitura, tudo está ali, todos os nossos atos. Por isso que eu faço questão de enaltecer o trabalho de cada uma das secretarias que tem o seu papel, inclusive a da comunicação, que de nada adianta a gente trabalhar bem se a gente não se comunicar com a nossa população, não se comunicar com as outras entidades. Por isso também que funciona aqui no prédio da prefeitura a comunicação de toda a nossa gestão.
Enfim, a nossa retrospectiva de hoje é para fazer uma análise do papel da nossa liderança na gestão municipal, prefeito e vice, com uma equipe de secretários, cada um na sua missão. Vejam bem, por exemplo, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Assistência Social. A nossa secretária Rose cuida muito bem. Só do recadastramento que ela está fazendo nesse programa do Bolsa Família, do CAD Único, trabalho extenso, porque todos os benefícios para essa população passam pelo cadastro único atualizado. Por isso que a Rose tem feito um trabalho muito bom com a sua equipe. A gente, na medida do possível, a gente está presente lá, prestigiando, conhecendo, inclusive. E da mesma forma, nas outras secretarias, me fiz muito presente, desde o início, em janeiro, para formar a equipe, para colocar o nosso diferencial, o nosso entusiasmo, a nossa cobrança, a nossa visão do que a gente precisa fazer acontecer em favor de atender a nossa população. Por exemplo, na SEMAG, na Secretaria Municipal de Agricultura, o secretário Rosimiro, com a sua equipe, desempenha muito bem, nas colônias principalmente. Agora mesmo, nós vamos criar uma superintendência para cuidar da indústria, do comércio, do serviço, do microempreendedor, do ambulante, de todos. Teremos agora em janeiro a nomeação do superintendente, que na SEMAG vai cuidar, além da agricultura familiar, também do que acontece aqui na sede da nossa cidade. Quantos comerciantes espalhados? Quantos salões de beleza? Quantos serviços autônomos que têm a sua geração de renda na cidade e a prefeitura precisa de apoiar, não de ficar taxando, cobrando, com licença, com isso, com aquilo. Não, orientar muito, mas efetivamente fazer a cobrança, fazer o apoiamento para que nós tenhamos geração de renda. Só na construção civil dessa cidade tem mais de 3.000 pessoas trabalhando. Uma atividade econômica que precisa ser enxergada, como tantas outras ali. E outra secretaria importante de urbanismo, a SEMUR, que além da limpeza pública, além do aterro sanitário, além de cuidar das praças, jardins, canteiros, a SEMUR também cuida agora da coleta seletiva do lixo, com a nossa orientação. A SEMUR já projeta a arborização da nossa cidade, cuidar das vias públicas, cuidar da arborização, das mangueiras daqui para o 12, do pomar daqui até o trevo do bambu. Tudo isso passa pela SEMUR, inclusive o respeito ao código de posturas do município. Quantas pessoas jogam no meio da rua areia, terra, cimento e tal? Precisa ter um trabalho educativo. A faixa de rolamento é do automóvel e do ciclista e do motociclista, a calçada é do pedestre, e nós precisamos fazer valer o código de postura da nossa cidade. Tudo isso a SEMUR vai fazer, uma campanha orientando e depois cobrando. Outra secretaria importante é a SEMUTRAN, que o Coronel Éder, nosso secretário, com a sua equipe, desempenha muito bem. Não apenas no trânsito, mas no aeroporto, na vigilância dos prédios patrimoniais. Um trabalho importante que a SEMUTRAN faz no dia a dia, faz nos eventos, né? A Sanepar, a nossa empresa de saneamento municipal, que cuida da água potável e do esgoto, do esgotamento sanitário. Fizemos um trabalho extraordinário, assumindo o investimento que estava parado há 4 anos de ampliação da Sanepar. Já inauguramos a duplicação da nossa estação de tratamento de água lá do Jardelândia. Vamos inaugurar agora no Nagibão e vamos colocar em funcionamento o JK, além do trabalho de ampliação nos bairros e nas colônias da zona rural. Parabenizando ao Vinícius e toda a equipe da Sanepar do que a gente conseguiu fazer já no primeiro ano da nossa gestão. Outra área importante é do meio ambiente de Paragominas. Para isso, nós temos uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde a secretária Dominique, com a equipe, cuida e agora já mudou para o Parque Ambiental. Lá também já está a SEMUR, lá dentro do Parque Ambiental, para que a gente tenha um ordenamento ambiental, não só do campo, das atividades econômicas da zona rural, mas também na nossa cidade. A questão ambiental é do lixo, é do esgoto, é da falta de água, é da poluição sonora. Tudo isso é questão ambiental que nós já temos uma gestão municipal funcionando. Temos também uma controladoria aqui na nossa prefeitura,
que fiscaliza e valida cada ato aqui antes do empenho, no pagamento e na prestação de contas para o tribunal. Parabenizando a nossa secretária da Controladoria, a Leide, que com uma pequena equipe cuida muito bem da sua função. E a Secult, que é a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, capitaneada pelo secretário Mário Tito, com toda a equipe, que cuida de todos os eventos culturais e esportivos de Paragominas. Desde o aniversário da nossa cidade de janeiro, que sem dinheiro fizemos a festa. Depois as corridas, Dia do Trabalhador, depois a própria Agropec. Olha a Agropec de portões abertos. Pela primeira vez, conseguimos buscar recursos para que com o Sindicato Rural, a nossa prefeitura pudesse proporcionar o que foi a linda Agropec de portões abertos. E que nós queremos repetir nos próximos anos. Tudo isso aconteceu durante esse ano. Festa dos pais, festa das mães, festa do município, o 7 de setembro, agora a decoração de Natal. Há quantos anos Paragominas não tinha uma decoração de Natal, com Papai Noel, com grupos culturais, com participação das igrejas. Agora, amanhã, a virada do ano, nosso tradicional Réveillon, que com os recursos limitados vamos fazer uma bonita festa. Tem municípios aí que gastam milhões em festa. Aqui não. Nós vamos gastar amanhã uns 200 mil reais no nosso Réveillon. E vai ser uma festa bonita, digna, para que a nossa população possa receber o Ano Novo no Lago Verde, na Praça Célio Miranda, em todos os bairros e colônias de Paragominas. Essa tem sido a nossa luta durante esse ano inteiro, para que a gente pudesse, no primeiro ano, primeiro resgatar essa cidade que tinha perdido o rumo. E nós já achamos o rumo. E agora, a partir do ano que vem, continuar melhorando a qualidade de vida do povo de Paragominas. Seja aqui na sede, na zona urbana, seja nos bairros, nas colônias, nas aldeias, em todos os pontos, com os eventos que nós já promovemos, inclusive com o fomento da atividade turística no município. Já existe incipiente. Nós vamos organizar o turismo em Paragominas para que seja efetivamente uma geração de renda cada vez maior, diversificando a economia de Paragominas. Por isso que fizemos questão de fazer essa retrospectiva no dia de hoje, dia 30 de dezembro, falando um pouco do que foi o esforço de toda a nossa gestão pelas diversas secretarias para que a gente pudesse dar conta do compromisso que fizemos com o nosso cidadão, com o nosso eleitor. Agradar a todos? Nunca, nem Jesus. Mas no limite do possível, nós com os recursos que temos, procuramos estar sempre presente, respondendo a todo o chamamento da nossa população. Enaltecer aqui o trabalho das entidades do nosso município. Os clubes de serviço, o Lions Club, o Rotary Club, a Maçonaria, o Clube das Acácias, as associações de moradores, ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao INCRA, ao Presídio de Paragominas, todos que fazem o seu papel nessa cidade, ao Governo do Estado, nosso parceiro, e principalmente aos nossos companheiros políticos. Não posso deixar de lembrar aqui da figura do nosso deputado estadual, Tiago Araújo, companheiro de todos os dias, está sempre presente em Paragominas, do nosso ministro da cidade, Jader Filho, extraordinário paraense, que nos orgulha do governo federal e que nos trouxe já muitos programas importantes para Paragominas e certamente vai continuar nos atendendo. E principalmente, para encerrar, ao governador Helder e à vice-governadora Hanna, grandes parceiros de Paragominas. Meus amigos, todos respeitam Paragominas, pelo que ela sempre foi, pelo que ela é e pelo principalmente o que ela vai ser no futuro nessa nossa região como cidade polo. Por isso levamos ao governador Helder e à nossa vice-governadora Hanna todo o agradecimento, toda a atenção em tudo que a gente procura, na medida do limite que o Estado pode nos atender, nos atende. E isso é que nos faz certeza de que o ano que vem a gente tenha finalmente a construção da Escola Estadual Castelo Branco, que a gente tenha aqui muito asfalto, que o governador tem compromisso conosco,
na cidade, e que essas pontes da CAIP comecem as obras para no futuro também termos ali o asfaltamento. Além de toda a parceria institucional do tempo todo da Prefeitura com o Governo do Estado, com os nossos deputados que já nos ajudaram com as emendas parlamentares, deputado Joaquim Passarinho, deputado Raimundo Santos, deputado Elcione Barbalho, incluindo também como apoiador de sempre para Paragominas, o deputado Carlos Vinícius e o deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará. O deputado Caveira, são os deputado Ferrari, também que colocou agora emenda para as cirurgias de catarata, o senador Zequinha Marinho, nosso parceiro, o senador Jader Barbalho, nosso parceiro. Então, toda essa bancada é que atende quando a gente bate lá em Brasília ou bate lá em Belém. Preciso ser honesto e reconhecer o trabalho de quem nos ajuda. Esse foi o nosso trabalho de 2025, esperando em Deus que a gente possa ter um ano novo e durante todo o ano as graças de repetir o que já nos foi dado nesse ano de 2025 e, se Deus quiser, poder ampliar muito mais as ações da nossa gestão. Tenham todos, meus amigos, minhas amigas, um feliz ano novo de 2026. Que a gente possa ter a graça de ter saúde, paz, para termos condições de muito trabalho em favor da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Tenham todos um grande abraço do prefeito Sidney, do vice-prefeito Aldo, para que a gente possa estar no segundo ano repetindo com toda a garra o trabalho que fizemos neste ano. Um abraço a todos, fique com Deus.